muito importante para mim estar de volta a essa casa. Aqui eu considero como uma segunda casa, né? Hoje eu não estou mais aqui toda semana, né, como voluntário, mas sinto aqui amigo e família, né? E eu acho que falar um pouquinho de resiliência, segundo o Espiritismo, a gente dá uma outra conotação a essa palavra. Ela amplia, ela muda, ela se transforma. Resiliência, todo mundo sabe, segundo o dicionário, que é a capacidade de você cair e se levantar. É a capacidade que você vai ter de suportar os intempéries que a gente tem na vida, e todos temos. Não existe uma pessoa aqui que não teve nenhum intempérie durante a vida, que não teve nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento, nenhuma dor, né? Mas dentro do Espiritismo a gente olha com uma visão um pouquinho diferente. Então a gente vai tentar abordar isso segundo o Espiritismo. O que é a resiliência segundo o Espiritismo? Né? E por que ela é diferente? O que ela amplia esse conceito na visão espírita? Então, eu acho extremamente importante a gente começar dando um pouquinho da definição. Então, a definição... Opa, dá uma pausa. Ó, o spoiler. Vamos lá. Então, aqui. Capacidade psicológica de se adaptar, recuperação após adversidades, voltar ao estado original, né? Então, acho que o símbolo da resiliência é o bambu. Quando eu passo em Morungaba, eu lembro exatamente disso. Ele é uma das madeiras que tem maior flexibilidade e, ao mesmo tempo, volta à posição original. Na visão espírita, é um instrumento pedagógico. Olha que diferença. Para o espírito imortal, transforma de desafios em oportunidades. E não é apenas resistir, é evoluir. Percebem a diferença? Eu sou professor. Então, na minha vida, eu vejo bastante desafios, principalmente quando a gente vai lidar com jovens. A mocidade, ultimamente, tem um perfil diferente. Então, eu sempre fui um defensor dessa bandeira, né? Tanto em palestras como em situações. E muitas vezes, quando a gente começa, hoje eu estou num centro espírita bem grande lá na região de Jundiaí, e estou fazendo um trabalho focado, eu sou coordenador da mocidade, né? E palestrante também muito ativo nessa área. E a gente está com um projeto extremamente diferente, focando uma reunião mediúnica para jovens no intuito de desmistificar a mediunidade. Não é colocar crianças dentro de uma reunião mediúnica, porque isso Kardec não defende. Transcender esse conceito de forma a acolher o jovem e que não fica aquela mistificação, eu tenho medo de falar com espíritos. Tem até espíritas que têm medo de falar com espíritos, acredita? Tem. Eu vi um vulto, nossa senhora, que medo que deu. Não é assim. A gente tem que desmistificar essa situação. Então fica, de repente, só o pessoal lá dentro, os jovens aqui fora e... ali dentro deve ter coisa estranha, né? A gente fica com medo, né? Não é? A gente dá aquela... E não pode ser assim. Eles têm que ver que é normal. É uma pessoa. É uma conversa. E os espíritos sofredores também estão passando por isso. Porque eles sofrem. Então, transformação de desafio em oportunidade é uma das ferramentas que no Espiritismo a gente trabalha, né? Vamos ver se agora funciona. Esse mouse agora tá legal. Vamos lá, continuando. Vamos lá. Além da resiliência psicológica, no mundo contemporâneo a resiliência é capaz de aguentar firme. O Espiritismo propõe não apenas suportar, mas transformar desafios em oportunidades. Então aí, segundo a resiliência espírita, é um bouncing back, que é voltar atrás e crescer, transformar, transmutar, né? Mas o que vai transmutar? O que vai mudar? A gente cai, o sofrimento, a dor daquele sofrimento para a gente
É um motivo de sofrimento, é um motivo de tristeza? Normalmente é. Né? Mas para o espírita convicto, a gente começa a transmutar esse sentimento. E como a gente transmuta? As provações que a gente passa. A Terra é uma escola, é um hospital, é um campo de provas. Para o Espiritismo, as dificuldades não são acaso ou castigos divinos arbitrários. A vida na Terra é um instrumento pedagógico para aprimorar o espírito imortal. Então, dor para o Espiritismo significa pedagogia, educação, que é a minha área. Então, quando a gente recebe uma notícia ruim, ou um desafio, normalmente a gente chora, fica triste, às vezes a gente fica com raiva. Tem vários sentimentos. O luto é muito comum isso. O luto não é só quando uma pessoa morre, o luto é para tudo, até uma má notícia. Quem nunca ficou chateado porque quebrou uma coisa que gostava, que estava fazendo? Quem nunca ficou chateado numa batida de carro? Ou num intempério que acontece na vida, uma imprevisão, uma situação que de repente faz uma perda de valor muito grande? Ou uma perda de uma pessoa? Ou uma perda de um emprego? Ou uma perda de uma oportunidade? Então, segundo o Espiritismo, dor é igual a pedagogia. Então, a gente precisa transmutar essa dor pela nossa razão em forma de crescimento, em forma de educação, tanto para nós como para os outros. O primeiro impacto não quer dizer que você não vai sofrer, que você não vai ficar triste, que você não vai ficar com raiva, porque você é humano. Mas o luto diminui. Aquele luto que era sofrimento durante meses se transforma em dias ou minutos. Então você fica com raiva naquele minuto, passou. Somos humanos, erramos. E a gente não deve pensar que a serenidade é só para os outros, ou para a gente se cobrar sobre isso. A serenidade é um momento. Mas a educação espírita, ela permite que você transforme isso em um momento menor. Julgar os outros, ou julgar nós mesmos, que é pior, nos culpar, é a maior causa de sofrimento do ser humano. Você se julga, você se culpa, você acha que fez errado, e daí como espírita isso aumenta e você começa a sofrer. E aí aquele sofrimento se torna doença. Porque o luto tem que ser menor. Todos erramos. Se perdoar ao próximo. E quem que é o próximo mais próximo de vocês? Nós. Então primeiro a gente tem que se perdoar. Não tem ninguém aqui que não errou. Jesus já falava, atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Não tem ninguém aqui que não soube lidar com a dor de uma maneira serena. Ah, beleza, estou sofrendo. Zen é pedagogia. Não vai acontecer, desculpa. Pelo menos por enquanto não vai acontecer. Vai acontecer quando a gente estiver lá, perto de Jesus. E mesmo ele, dentro do sofrimento, ele pedir ajuda a Deus. Então, seguindo aí. Para. Não tá bom isso daqui, ô Caio. Mas é que ele é seu, né? Para esse negócio, meu Deus. Que coisinha mais chata, dando spoiler para vocês aí. Né? Hã? Faz parte. Vamos lá. Hã? Se tivesse feito slide, você vê? quer usar muita tecnologia. Né? Só que agora eu não vou usar esse mouse mais. Porque ele tá me deixando com vergonha. Eu acho que você não vai usar nada. Eu não sei se é o meu mouse ou é o... O que está acontecendo, hein? Eu te falei que estava dando diferença.
pausando. Pronto. Então, se quiser que ele não vai... Agora, eu te falei que estava dando uma interferência nele, que ainda não descobriu o que é. Então, eu nunca tive problema com isso, eu sempre faço assim. Foi? Foi. Foi? Legal. Então eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim mesmo. Então, as causas das aflições, né? Expiações, reajustes de equívocos de existências anteriores do passado. Então, vamos deixar separado, porque a gente começa a colocar tudo num balaio só, né? O que a gente errou e o que a gente está se redimindo e o que são provas, né? Então, aflições, as causas das aflições, segundo o Espiritismo, separa-se em dois momentos. Expiações, o que você fez em vidas passadas e nesta vida. Provas, futuro, você escolheu passar por aquilo. Você negociou na sua reencarnação. Você optou passar por isso. Então é uma escolha do livre-arbítrio, né? Então, baseando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, compreender a causa, retirar a dor do campo do castigo, né? E insere ela no campo da aprendizagem. O grande reenquadramento. A Terra como escola, não como prisão, né? As provas são... Oh, meu Deus! As provas que você escolheu. Olha lá. Tá, vamos lá. Quando tá bom, eu falo que sempre tem, né? Eu falo assim, a gente está lutando lá no centro justamente para ajudar os jovens a terem uma compreensão maior, uma ciência como base, né? E não só o Espiritismo como religião, como dogma, mas sim uma maneira de você entender a fé raciocinada do jeito certo. E muitas vezes, quando a gente começa a fazer isso, outras pessoas querem atrapalhar, mas a gente leva isso daí como expiação e como prova, né? Então, não é uma coisa simples. Provas, desafios escolhidos para acelerar o progresso. Expiação, consequências pedagógicas de falta do passado. As dificuldades não são acasos biológicos. Muitas vezes você perde uma pessoa por uma doença, por um acidente ou por uma infelicidade, uma separação. A separação, né, não é um acaso biológico, nem castigo divino, que a gente fala, pô, caramba, que azar que eu tô, né? Mas será que é azar mesmo? O sofrimento deixa de ser punitivo, mas educativo, que nem eu estava falando. Então, provas são escolhas que a gente faz. E esse é o ponto principal da diferença. Vamos lá. Objetivo da encarnação. Deus lhe impõe a encarnação como um fim de fazer. Você viu? É imposição a reencarnação? Será que é? Uma pergunta difícil, até para um grande espírita. Eu acho que depende de como você entende a questão da imposição. Se a imposição é para o bem, talvez seja necessário. Porque você não pode escolher arbitrariamente, eu não vou nunca mais reencarnar. Então é imposição pensando no seu próprio bem. O que muda quando você começa a ser um espírito puro? As provas começam a ter uma dor menor. E quando você consegue planejar melhor, você usa a fé raciocinada. Você entende que Deus está te dando aquela ferramenta para o seu aprimoramento moral, para a sua educação. Sabe quando um pai corrige um filho, que ele fez alguma coisa errada? Às vezes é mais fácil deixar e fazer uma vista grossa do que educar. Né? Educar dá trabalho. E Deus nos educa da maneira dele. Então, é castigo? Ou é necessidade? Quando você...
dá um castigo para o seu filho, ele fez uma coisa, senta ali um pouquinho para pensar. Você está com raiva? Você está punindo ele? Ou você acha que é uma necessidade de aprendizado? É uma oportunidade dele aprender e repensar aquilo que ele fez. Né? Então, impõe encarnação? Sim. Sim. Quando você não está preparado para assumir aquela responsabilidade, ele pede, senta ali um pouquinho para pensar. Mas a partir do momento que você assume uma prova, começa a mostrar o seu desenvolvimento moral. Mas esse switchzinho é o que faz a diferença do mundo de expiação e do mundo de regeneração. Né? Quando a gente começa a perceber que os nossos erros são consequências dos nossos atos. Então, a fim de fazê-los chegar à perfeição, para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Missão, Jesus veio com a missão. Ele sofreu? Ele expiou? Ele teve provas? E por que seria diferente com a gente? Se ele que é ele, né? Ele e a gente, né? É ele e a gente. E ele expiou. Só que para ele foi uma missão de regeneração, uma missão de comprometimento, uma missão de educar. Por que você fala para o seu filho, senta ali? É porque você acha que aquilo é errado, é um dogma, ou porque os livros falaram, ou porque de repente você já passou por isso e sabe a importância desse momento de reflexão. Então hoje a gente está aprendendo exatamente que a dor, o que a gente passa, os sofrimentos, as causas das aflições, não são punições, não são coisas que a gente tem que ficar revoltado com aquilo. A gente tem que, como espíritas, diminuir esse luto e usar a fé raciocinada. Pensar e acreditar que nós optamos de repente por essas provas, né? Arquitetura da esperança. Isso eu achei bem legal, tá? A gente transformou. Hoje em dia a gente não faz mais nada sem um pouco de inteligência artificial. E eu trabalho na área de tecnologia. Então, eu pego os conceitos que eu quero e transformo e direciono. E aí você faz coisas maravilhosas. E aí eu pedi para ela para criar pilares para essa sustentação de esperança. Né? E aí ela fez. Qual que é a finalidade nossa? Qual que é a finalidade da vida? Isso daí é simplesmente entender o motivo daquela educação. No caso do pai que educa o filho, é experiência, é o que o mundo exige, é o amor que você tem por ele. No nosso caso, quem é nosso pai? Então, finalidade da vida, justiça divina, esperança no futuro, autoconhecimento e caridade. Alicerces sólidos para uma força interior autêntica e duradoura. Né? Porque na hora que bate o desespero, na hora que bate você leva, na vida a gente leva um soco no estômago daquela situação difícil, que é difícil de engolir. O que sustenta o espírita? A razão. Não é só a fé. A fé vem de você não saber o que está, mas a razão do que você foi educado, da sua experiência, da educação que você está falando, do motivo, do amor que uma mãe tem pelo filho, ou um pai. É isso que faz. Confiar em Deus. Confiar na justiça divina. Com certeza, o erro que ele cometeu naquela vez é muito menor que o castigo que você deu para ele pequenininho. É mais ou menos a mesma educação.
Eu não vou falar sobre todos, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns que me saltam os olhos quando a gente fala de resiliência. A esperança no futuro. Meu reino não é desse mundo. Como espíritas, como a gente entende isso? Uma palavrinha, Caio. Uma palavrinha. Norma. Uma palavra só. Reencarnação. A perspectiva de vidas futuras onde o espírito evoluído desfruta de paz alimenta a motivação para superar tribulações do presente. Quando Jesus veio para cá, ele veio de castigo? Não, ele veio por missão. Então foi por razão. Quando a gente fala em provas, a gente fala em razão. Pensar e decidir. Quando a gente fala em educar, a gente fala em razão, cognição. São palavras muito comuns na educação. Quando a gente fala em resiliência, no início a gente fala dor, percalço, coisa que aconteceu e você conseguir se levantar. Mas tem um tempo para o luto, né? Lembra que eu falei? Então a razão espírita, o conhecimento das causas e motivos das aflições fazem com que a gente consiga levantar mais rápido. Você vai sentir, mas vai saber que é para o seu bem. Que nem um filho. Você já foi filho? Você já ficou de castigo? Já? Quem nunca ficou de castigo aqui? Não? Já ficou de castigo? Já ficou? Já levou palmada? Dói, né? Dói no fundo da alma, né? Eles não levam muito palmada, mas hoje em dia está mais light, né? Tá mais, o castigo é só pensa um pouquinho ali no cantinho, ou do lado ali. Ou no máximo tira o celular. É um castigo. Né? Mas para ele é uma aflição ficar sem aquele celular, né? Mas para a gente, a palmadinha acontecia de vez em quando. Quem nunca levou uma palmada aqui? Nunca levou uma palmada? Nossa, temos uma vitoriosa. Seus pais eram assim, evoluídos, né? Chegaram lá. Olha, não muito, mas a gente sabe que é da geração também. Como diz o ditado, né? Passo a passo. Só apanhei uma vez meu pai e minha mãe. As outras foram tentativas de homicídio. Mas, mesmo nisso, a gente vê, né? A gente chama, na nossa geração, a gente falava de palmadinha pedagógica. Hoje, é aquele castiguinho tira o celular pedagogicamente, né? Mas tudo vai evoluindo, né? Talvez a gente também tenha onde espíritos evoluídos desfrutam da paz. Será que a geração está evoluindo? Muitas vezes a gente pensa, eu estava outro dia falando, né? Estava vendo vários vídeos falando da geração Millennium, que é a nossa, na maioria do pessoal aqui, e da geração Z, né? Que é a deles, né? E falando um pouquinho sobre as dificuldades, mas o que muda neles? Talvez a capacidade emocional, o carinho, a velocidade que eles lidam com a tecnologia. A nossa não, a gente tinha que saber aquilo, porque não tinha uma Wikipédia, a gente tinha... Como é que chamava a nossa enciclopédia? Barça. Barça. Quem teve uma Barça? Britânica, aquela... E o dicionário? Eles não. E agora com a IA ficou mais fácil, né? Faça isso. O que vai mudar com a IA? Tudo, tudo. Tem uma palestra que eu estou fazendo só sobre IA. E será que a IA, ela toma decisão sozinha ou será que os espíritos podem influenciar? São perguntas que a gente tem que começar a pensar, né? Será que ela vai destruir a humanidade ou será que ela vai repensar um pouquinho os nossos valores que nem a gente mesmo consegue mais filtrar? Né? Então, a certeza do futuro relativiza as dores do presente. A certeza que a gente tem de um futuro melhor. Pô, mas Jesus veio e sofreu mais do que eu. Pô, mas isso é o momento encarnado. Isso é a vida. E quanto menor
for a vida, quanto menor for a necessidade de reencarnar, menor vai ser as provas. Jesus veio para provas ou para expiação? Pergunta difícil, hein? O que você acha? Vamos pedir ajuda dos universitários. Você, meu amigo da amiga que nunca levou uma palmada. Você acha que Jesus veio para expiação? E você, Caio? Em prova nem expiação. Missão. Isso aí, a gente falou dessa palavrinha, né? Falamos. Ele escolheu, ele não quis. Para ele foi além de uma prova. Quando a gente vê uma prova, a gente vai lá. Quem já fez prova? Você faz prova na escola? E como é que é? O que a prova funciona? O que você faz na escola? Prova, beleza. Antes você tem que fazer o quê? Que? Ah, pode falar mais alto. Isso, estudar. E estudar é a parte pedagógica. Chata, né? A parte chata. Quem já fez vestibular aqui? Legal. É bom estudar para o vestibular? Você gosta? Ah, você ama estudar? Ó, minha esposa adora estudar. Eu faço parte do time que fala, é necessário. É necessário. Roberto, pergunta para ele se ele gosta de fazer prova de papel. Você gosta? Quem gosta de fazer prova aqui? Fala para mim. Levanta a mão. Você gosta de fazer prova? Ela é aquela de concurso que fica... Casos assim que a gente tem que estudar a natureza do ser humano. Mas é verdade isso. A gente tem que ter certeza da dor. Ela não sente dor em estudar. Você sente, Bárbara? Não. Eu sei porque eu conheço a minha amiga. Ela não sente dor. Eu sinto. Desculpa, ainda não estou nesse nível de evolução. Eu ficar sentado, eu começo a falar assim, me dá uma comichão, eu falei, não dá. Hã? Agora já tem que estudar para concurso. Mas vamos. Seguindo. Segunda coisa que eu acho extremamente importante, o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, Livro dos Espíritas, questão 919. O meio mais eficaz de melhorar é identificar as próprias imperfeições, as nossas vulnerabilidades, coisas que me causam dor. Né? Entender. Mas não é só estudar, porque ela estuda para a prova, ela pega conhecimento de fora, mas você se estuda? E é isso que é o desafio do Espiritismo. A reforma íntima, que fala segundo Chico, ou a reforma moral, segundo Allan Kardec. São duas definições. Qual a diferença de reforma íntima e reforma moral? Por que Chico falou em reforma íntima e por que Kardec fala em reforma moral? Já perguntaram um pouquinho disso? Qual a diferença de intimidade e moralidade? A intimidade é com você mesmo. A intimidade é o que você faz, é o relacionamento com seus filhos. Então, para nós, é muito mais a intimidade. É no dia a dia, marido, esposa, filho, mãe. Reformar íntima. A sua intimidade é o seu núcleo. É a base que você tem. São seus filhos, seus netos filhos, né? Então, meio eficaz de melhorar e identificar isso. Seguindo. A reforma íntima, né? Eu mesmo estou dando os spoilers, né? A resiliência espírita não é passividade, é o processo ativo de compreensão e aceitação da transformação. O indivíduo não apenas resiste à tempestade, porque a tempestade é a hora que vem a dor, mas
ergue a Kinevi 2, daí nem sei o que é que ele fala. O indivíduo não apenas resiste à tempestade, mas emerge dela mais forte. Aquilo ali é um termo, mas fica mais forte. A gente se transforma. Lembra que eu falei no início de transmutar? Então, legal. Você está falando que a gente é borboleta? Estou falando sim que a gente é borboleta. O espírita tem que ser borboleta. Da dor, a gente tira o quê? O amor. Porque a gente vai ter uma base de autoconhecimento, uma base de educação. Então, da tempestade, a gente tem que sair mais forte. Quando eu levo uma patada, que eu tenho levado ultimamente bastante, né? Porque eu acho, olha o que aconteceu comigo. Eu fui para Jundiaí, numa cidade, num centro maior, assumi responsabilidades maiores, com muito mais pessoas. Fiz um projeto de juventude para desmistificar a mediunidade e para fomentar a educação científica e filosófica ao invés só de religião, porque quem é espírita não tem dogma. Você tem dogma? Não? Tem? Eu estou falando desde o início sobre razão, sobre educação. São palavras fortes, razão e educação. Você não pode agir numa casa espírita e falar, não faça isso, porque senão você vai fazer aquilo, fica de castigo. Não é. É amor, é o amor do íntimo, da família. É esse que você tem, o amor da caridade moral, o amor da razão acima de tudo. Entender que o sofrimento do próximo é o aprendizado seu também. Tem gente que sente prazer de ver as outras pessoas sofrer. Legal. Beleza, você está falando que a gente não pode sentir isso, né? De repente você vê um cara que te ferrou a vida inteira, e ele vai, ele leva uma chapulatada, e você não dá uma risadinha de lado? Não comenta como ele está vendo? Né? Nós somos perfeitos, né? Espíritas. Mas daí aquele cara que foi aquele chefe que te ferrou a vida inteira, ele é mandado embora, você... né? Na dor dos outros, a gente tem que entender a nossa dor. E isso é dificuldade, né? Então o indivíduo não apenas precisa resistir à tempestade, mas ele emerge delas mais forte, mais sábio e mais próximo da sua essência, da sua filosofia de vida, do que você aprendeu. E essa é a dificuldade das provações, né? Então, seguindo aqui. Olha, eu acho linda essa foto aqui. Deixa eu pausar de novo. Né? Eu acho que ficou maravilhosa. Eu acho que essa imagem... Porque a gente viu uma xícara quebrada. Daí eu vi uma vez um exemplo que tinha uma xícara quebrada, algumas pessoas estavam fazendo dela, emendando ela com ouro. E essa imagem de uma xícara quebrada, da destruição daquelas coisas, a gente reconstruiu alguma coisa para depois construir a coisa mais... Mas, pô, eu já joguei fora um negócio que eu quebrei. Tinha uma louça da minha mãe que era inglesa. Meu pai guardou ela a vida inteira no armário. Um dia, a prateleira de vidro, do nada, pá, caiu, quebrou metade. Ele guardou aquilo como se fosse um santo. Aí eu ganhei essa louça. Sabe o que eu fiz? Chamei minha mãe, vamos comer. Vamos usar. É isso. É exatamente isso, o autoconhecimento. É usar o que você aprendeu e transformar aquilo em algo bonito, em algo que você sinta
orgulho. Transformar a dor em amor. Íntimo. Então, a resiliência não é passividade, não é esperar. Oh, meu Deus. Vamos lá. Amigos obsessores, por favor, ajudem. Estou tentando, eu também erro também. Então, assumir os nossos erros é isso daí. Um tempo atrás, nossa, eu vou falar sobre isso. Não sei nem por que eu estou falando. Eu comprei um celular, falei que eu sempre quis comprar um celular que fizesse assim, abrisse. Olha o que tem no meu celular agora. 2 meses depois ele caiu no chão e já apareceu essas listas. Eu fiquei morrendo de raiva na hora. Mas podia ficar meses, fiquei que? Um dia com raiva. Mas se fosse antigamente eu ia ficar o mês inteiro pensando. Até hoje, porque toda hora que eu abro aquilo vai ter aquelas linhas falando. Daí eu penso comigo mesmo. Se Deus fez isso, é para mim abrir mão de alguma coisa. Então é um aprendizado. Para de ficar dando importância às coisas materiais. Tapa na cara. Então aquilo para mim é uma lembrança agora que eu transformo exatamente nisso. Então tem mais valor para mim isso do que a coisa. Mas é fácil fazer isso? Não, você comprou uma televisão, foi lá, sonho, eu queria ter um carro do ano, aquele, o Hybrid, última geração, que faz 25 km por litro, né? Que tem 0 a 100 em 3 segundos, beleza, foi lá, pá, comprou, não comprou? E aí, legal, semana que vem, pá, bateu. Você vai ficar feliz? Você vai ficar feliz? Vai? Você vai? Vai! Ah, a gente é perfeito, não é? A gente é espírita. Vocês me julgaram, né? Falaram assim, pô, ele tá mostrando o celular, olha, dei uma risadinha de lá. Quem mandou fazer isso? Tem gente que pensa assim. Quem mandou? Meu filho falou, vai cair, vai quebrar. A primeira coisa que eu falei para ele foi, olha a boca sua. Né? Então, compreensão, intelecto, razão, aceitação, emoção é diferente. Então a gente aceitar, fazer o luto daquela emoção. E transformação, é isso que muda. Transformação é a ação nossa, é o lance da borboleta, né? Que a gente está num casulo, a gente tem que aceitar e transformar aquilo em alguma coisa melhor. Eu ganhei, uma semana antes da minha mãe, uma pulseira de ônix, né? Daí falaram, é budista, para você fazer oração dentro do centro espírita. Eu falei, não. Você sabe o que significa ônix? A pedra ônix? Hã? Transformar a energia negativa em coisas boas. Sabia disso? Então, para mim, aquilo era uma lembrança, que nem essas faixinhas no meu celular toda hora que eu abro. É uma lembrança daquela cicatriz. Então, falar um pouquinho sobre cicatrizes. Porque você vai olhar para ela e toda vez vai falar, eu tenho uma cicatriz na testa. Sabe como é que foi essa cicatriz? Eu estava lá, eu sou bem agitadão, estava na escola, tinha 12 anos, estava começando a puberdade, de repente passa aquela menina mais bonita da sala, eu olho, que linda. Linda. Eu olhei para frente, tinha uma pilastra na minha cara. Fiquei com uma cicatriz. Até hoje eu tenho essa cicatriz. O que ela me lembra? Que eu não posso virar para trás. Não. Que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz na vida. A gente tem que olhar de uma maneira mais ampla. A gente não pode olhar só um pouquinho para frente. A gente tem que olhar a dimensão de tudo que a gente faz. Então, quando a gente está naquele sofrimento, a gente não consegue enxergar um pouquinho e não consegue transformar, né? Aquele desafio com um processo ativo de converter adversidades em degraus para a evolução. Está acabando, viu? Eu sei que o sofrimento de vocês está longo, mas... Vamos lá. Então a gente está falando... Aqui, ó, já é resumindo, já estamos indo para a finalização, para os últimos minutos. Estamos na linha final, né?
Então ali temos resiliência no formato comum. Suportar, sobreviver, cicatrizar. Lembra que eu falei da cicatriz? Né? No sentido espírita. Compreender, aceitar, transformar e evoluir. Então não é só a nossa obrigação. Então, compreender, não está dizendo, em nenhum momento não está falando que, se você olhar isso daí parece as fases do luto. Será que essa foi a minha intenção? Sim. Quem é psicólogo aqui? Tem um psicólogo? Quais são as fases do luto, se lembra? Na verdade, o luto é diferente para cada um, né? Sim. É delicado a gente avaliar e é delicado a gente assim, direcionar se é a primeira fase ou a segunda ou a terceira. Mas qual que é a última fase, lembra? Qualquer? Aceitação. Aceitar. Então a gente diminui o luto das coisas. Né? Então não quer dizer que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar por isso. A gente vai passar. A gente pediu por aquilo. Será que a gente pediu? Eu acho que a gente muitas vezes a gente tenta negociar, né? Pô, não dá para me botar numa família um pouco mais abastada? Não podia me dar uma casa própria já de começo? Né? Eu, sei lá, de repente, não podia ser o cara, como é que fala? O Brad Pitt? Não podia ter uma aparência melhor? Precisa ser essa cara estranha aí, gordinho, desse jeito? Né? Então compreender que a gente tem as limitações, compreender as limitações dos outros, aceitar com mais velocidade, transformar aquilo em um ensinamento, em uma educação e finalmente evoluir de verdade. Essa é a beleza da educação espírita. Então, a transformação final. Ao internalizar esses princípios, o indivíduo não apenas resiste às tempestades, mas emerge delas mais forte, mais sábio e mais próximo da sua verdadeira essência espiritual. A fé inabalável encara face a face. Então, errei. Nossa, como foi difícil. Outro dia, meu filho falando assim, você tem que pedir desculpa para a mãe. Nossa, como foi difícil. Mas ela vai tripudiar em cima de mim se eu falar, pedir desculpa disso. Mas você tem que pedir desculpa. Falei, não vou fazer isso, porque ela não vai aceitar, e ainda disso vai achar que tem razão, e vai querer vir em cima, ele vai ficar falando o dia inteiro. Falei, pensei no que ele falou para mim, porque eles falam isso pra gente, né? Quanto mais perto da mocidade, mais a gente escuta isso, né? Quando ele ficar jovem, você vai ver que beleza que é. Né? Com 17 anos, assim você acha que está questionando muito? Não, precisa ver quando você errar. Esse é só o começo, 17, 18, 19, 20, 30, e a coisa vai piorando, né? E é isso daí. Encontrar a razão nossa para a gente fazer aquela coisa. Então eles vão lembrar pra gente, ele me lembrou, e o que eu fiz? Eu pedi, e ela com certeza tripudiou o dia inteiro e falou um monte, tá vendo? Eu tinha razão, tá vendo? Mas o que eu aprendi? A encarar face a face. A perceber que eles têm razão também. E que eles enxergam muitas vezes de fora, que é muito mais fácil a gente enxergar. Quando você não está num problema, é muito mais fácil enxergar a solução, né? Quando você está face a face, é difícil. E aí, esse daqui é um mapa mental do que a gente aprendeu hoje. Na visão espírita, a vida é uma escola. Os pilares da resiliência cristã, fé na justiça divina. Causa das aflições são baseadas em aflições. São o quê? Lembra que é aquele slide? Aflições são o quê? Provas e expiações. Então as aflições que são a gente fica aflito, são provas e expiações. Pensamos que os espíritos mais evoluídos
trabalham não somente, que nem o Caio colocou muito bem, né? Eles trabalham por missão, provas que eles optaram. Não quer dizer que a gente... Isso é uma fé na justiça divina. Que a caridade, como alívio, para a gente poder usar ela, que a gente consegue redimir, que a gente consegue aceitar que a gente errou, que a gente consegue pedir desculpa para a esposa. Né? Não é difícil? Não é difícil? Não é difícil? Aceitar o nosso erro, né? E pedir desculpa, né? E que a vida material é uma prova que a gente escolheu. Para quem tem consciência. E é um desafio para quem foi imposto. Infelizmente, no mundo de expiação, a gente vai ter muitas pessoas que ainda é necessária a encarnação. Então, Deus vai dar a opção para aquilo. É o pensar um pouquinho. Não quer dizer que é isso. Então, quando um espírito está passando por aflição ou por uma coisa, fala assim, pô, mas ele me obrigou a vir aqui. Não, ele foi trazido até aqui. E eles questionam para mim, toda vez. Eu não esqueci de falar. Além disso daí, eu já fazia, né? Eu era dialogador. Eu assumi mais uma responsabilidade. Eu botei um projeto e isso caiu no meu berço. O que aconteceu? Eu sou o dirigente da reunião ainda, que agora só começa a crescer. Chega mais gente, mais gente, mais gente. Porque a gente atende espíritos de jovens sofredores. Jovens que desencarnaram por drogas. E é uma coisa que está precisando muito. Que a nossa juventude está precisando, porque estão meio perdidos, sem valores. Então é reforma íntima e reforma moral. Então a gente já passou pelo resumo. Vamos à passagem final. Então, e aí é o grande finale, né? De qualquer coisa. A gente tem no filme, né? Não tem o grande finale? Fé racional e inabalável. A doutrina espírita oferece roteiro seguro, uma resiliência enraizada na fé e na razão, capaz de iluminar os caminhos mais sombrios da existência. Da tempestade à calmaria. O leme é a sua consciência. Beleza? Então, essa é o insight final para a gente pensar um pouquinho. Beleza? Obrigado a todos aí por entender e por aceitar um pouquinho da minha falta de educação, né? Porque o primeiro passo para mim melhorar, você viu que beleza? Tem algum professor de português aí? Para eu melhorar, né? Para mim é índio, né? Lembra? Você é professor de português? Não, mas para mim melhorar, não, para eu melhorar. É entender que eu erro. E aceitar que eu erro. E o mais difícil, aceitar o erro dos outros. Então vamos fechar os olhos, serenando. Pedir a Deus e a equipe espiritual que nos dê serenidade nos momentos de dor. Que nos lembre dos ensinamentos que recebemos, das dificuldades que superamos e da transformação que Jesus nos deu como oportunidade. Pedir a Deus que nos olhe com carinho, como um pai olha um filho, como uma mãe dá a luz. Pedir a Deus que possamos ser melhores.
Não melhores no sentido de profissional, melhores no entendimento das nossas faltas, dos nossos erros e das nossas aflições. Obrigado, Deus.